hoje aconteceu algo interessante comigo que eu queria compartilhar com você. Na verdade, não é interessante não, e não é bom não, é uma coisa até um pouco ruim, que é eu me distraí demais. Eu tava tentando gravar esse vídeo, até perdi o número de contagem aqui de quantas vezes eu tô tentando gravar. Tava um caos, minha mente tava em um caos e eu tava tentando encontrar alguma forma de focar aqui, no agora, nesse vídeo. Foi então que eu percebi que existe um problema na distração e que apesar de eu desinstalar o Instagram, ainda assim eu tenho me distraído muito, tenho perdido o foco muito fácil em muitas coisas. Talvez seja um problema ou algo que você esteja enfrentando, que realmente afeta muitas pessoas. A distração tem uma frase que eu vi que ela é uma forma nociva de fuga da realidade. E eu fiquei refletindo sobre isso. Como assim uma fuga nociva da realidade? Realmente, às vezes a gente está fazendo uma tarefa chata no trabalho, na faculdade. A gente, por exemplo, tá no trabalho e faz aquela parada que a gente odeia. Você provavelmente sabe o que é. Tem alguma atividade lá que você não gosta. Eu já sei exatamente qual que é a minha. Por exemplo, eu tenho 2 trabalhos principais, né? A primeira, eu sou um consultor financeiro. Então, eu ajudo os meus clientes a investir, a se organizar. É uma coisa que eu gosto bastante. Mas tem uma atividade que eu não sou muito fã, que é entrar em contato com pessoas para marcar uma reunião para explicar o meu trabalho. Então, essa atividade de ir atrás de novas pessoas, para mim é um pouco chato. Então, então, às vezes eu acabo me distraindo no sentido de eu preciso executar isso, mas deixa eu puxar meu celular e talvez ver um vídeo rápido aqui, né? Você fica postergando e procrastinando fazer o essencial, que é essa atividade. Você está adiando o inevitável. E é aquilo, muitas vezes a atividade principal que mais traz resultado é a que a gente procrastina. E é interessante que isso inclusive afeta a nossa vida espiritual de uma forma terrível. Então a gente sabe que todo dia precisa acordar, orar, ler a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente procrastina, a gente inventa desculpas, e aí isso vai afastando a gente de Deus, e existem diversas outras coisas. Aconteceu inclusive esse fim de semana. Veio uma prima de 2º grau aqui em casa, e a Bíblia convida a gente a ser hospitaleiro, não é? E eu me considero, de certa forma, hospitaleiro. Assim, eu gosto de receber pessoas, só que ela é uma pessoa super distante. Para vocês terem ideia, eu vi ela uma vez na minha vida. E ela ficou uns 3 dias aqui em casa, ela dormiu, ela passou um tempo, então eu tava me sentindo um pouco incomodado, porque eu perdi um pouco da minha privacidade, não tava conseguindo amar a vida dela, e isso foi algo que me incomodou um pouco, porque eu poderia, sei lá, ter conversado mais, puxado assunto. Ela acabou ficando mais com a minha mãe e com a minha avó, então eu senti esse incômodo. Mas justamente foram dias onde eu não estava muito conectado com Deus, que eu justamente procrastinei, que eu quis fugir da realidade ali do principal, que era orar e ler a Bíblia, coisas que eu não fiz e que afetaram o meu redor. Então a distração ela começa de uma forma muito sutil assim. Então pode ser uma pegada de celular, pode ser ver um vídeo, pode ser começar a ver um filme, pode ser, sei lá, sair para tomar um café e sair da atividade principal. Óbvio que é bom a gente ter uma distração saudável. Você sai, você tá executando uma atividade há muito tempo. Você sai ali para relaxar, tem a técnica do Pomodoro, que muita gente fala. Então ela é uma técnica de concentração, de foco para realizar uma atividade. Então ela é como se fosse um timer, né? Um cronômetro. Aí você coloca 25 minutos, aí tem 5 minutos de pausa, 25 minutos de atividade, 5 minutos de pausa e por aí vai. Que é excelente. Só que aqui a gente tá falando daquele nível de distração que você não consegue nem fazer a tarefa, nem fazer a atividade. E aí, refletindo nessa frase, refletindo no espiritual, foi que eu cheguei nessa conclusão. Que é muito fácil se distrair, que realmente essa frase é verdadeira, que é uma fuga nociva da realidade, e as pessoas têm feito isso com mais frequência do que eu e você a gente pode imaginar. Como eu falei, mesmo eu tendo saído do Instagram, que eu achava que era um dos principais vilões aí que eu diria, e inclusive na verdade me ajudou ter saído do Instagram, não é isso que eu quero dizer. Só que não necessariamente resolveu todo o problema, porque ainda assim existem diversos estímulos ao nosso redor. Só que a Bíblia, a palavra de Deus e o próprio Jesus convidam a gente a silenciar todas essas coisas, a renovar a nossa mente e a sempre se lembrar do que verdadeiramente importa, porque é muito fácil se distrair nesse mundo, é muito fácil focar em coisas que não agregam,
É muito fácil isso acontecer, então a gente não pode deixar com que isso corrompa o nosso espiritual. Inclusive, eu vi um filme muito interessante esses dias que se chama Nefários. Acho que é Nefários. É um filme incrível, assim. Ele carrega uma densidade espiritual muito forte. Tem muita gente que não gostou porque ele é um filme de muito diálogo. E se você não gosta de filmes que tem muito diálogo, eu não recomendo. Mas você começa a entender um pouco mais o inimigo, que era outro ponto que eu ia trazer. Então, a sinopse é o seguinte: tem um cara que ele é um psiquiatra, então ele vai validar ou vai dizer se um cara que tá preso, ele é louco ou não. Se ele for considerado louco, ele não vai morrer. Agora, se ele não for considerado louco, aí ele morre. Então é um filme muito interessante porque o cara ele tá possuído pelo demônio. Só que não é uma possessão daquele dos filmes de Emily Rose ou do Exorcista que começa a girar a cabeça e cospe, vômito. Muito pelo contrário, você vê que o inimigo ele é muito perspicaz, cara. Então, às vezes ele vai colocando certas armadilhas na tua vida, as distrações sendo uma delas, que você nem percebe que é ele que tá fazendo. E tem a nossa parte também, que é nós mesmos decidirmos nos distrair, porque nem tudo é coisa do demônio. Tem isso, nem tudo é coisa do demônio também, né? Mas reflita sobre isso, porque talvez, tomara que não, eu realmente espero que não, mas se você clicou nesse vídeo, talvez você esteja se distraindo demais. Isso tem consumido tua energia, teu tempo, tua vitalidade espiritual, isso de nenhuma forma é saudável. O que eu tenho encontrado para tentar me ajudar a combater com isso? O que eu tô fazendo? Muitas vezes é difícil, não sou perfeito, muito pelo contrário. Uma coisa muito simples que eu fiz agora há pouco, antes de começar esse vídeo, foi fechar os meus olhos, prestar atenção na minha respiração, me concentrar e me conectar com Deus. Foi simplesmente desligar todos os holofotes, desligar tudo que estava ao meu redor e me ajudou a estar aqui. Talvez esse vídeo eu tenha viajado muito nas ideias, eu trouxe muitas coisas, isso mostra até um pouco dessa coisa da distração, dessa coisa do acúmulo de ideias, de tudo que está acontecendo. Mas espero que tenha feito sentido, espero que no final as coisas tenham se conectado, que possa de alguma forma ter feito você pensar em algo diferente, uma ideia nova, ou até feito você olhar para o mundo espiritual de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Se você curtiu, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!